Setembro distante, nós estamos celebrando a segunda missa da Páscoa, a missa do dia. Nós vemos que Pedro, uma coisa que eu sempre gosto de falar no início da homilia, sem conversa, não fiquem conversando, porque me atrapalha, tá bom? Tudo bem? Não me atrapalha minha reflexão. Nós vemos que Pedro, nos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Então Lucas escreve o primeiro livro, que é o Evangelho, as ações de Jesus. Depois ele vai escrever o segundo livro, que é a Ação dos Apóstolos. É como a igreja criança começa a engatinhar. Atos dos Apóstolos, a Ação dos Apóstolos. Então Pedro diz, ele toma a palavra e diz: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, pela região mais pobre do país, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido com Deus e com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. O que é o demônio? Se vocês forem em igrejas por aí, e infelizmente até às vezes em alguns grupos da igreja católica, você vai ver pessoas caindo, desmaiando, babando, vomitando, mulher falando com voz de homem, por aí vai, homem falando com voz de mulher, expulsando o demônio. E é lógico que o demônio, a igreja nunca negou a presença de Satanás, e tenta nos puxar sempre para ele. Mas, por exemplo, qual um dos maiores demônios da atualidade? A droga. A falta de sentido da vida leva as pessoas a buscar preencher um vazio que existe dentro delas. Então elas procuram a droga, seja no crack, seja na cocaína, seja na heroína, seja na cachaça. Não é que você vai passar no boteco por aí e falar que quem está tomando uma dose lá é drogado, não é isso. Se o cara toma uma dosinha liberada no país, ele consegue, tranquilo. Mas nós sabemos muito bem, nós trabalhamos com isso, com dependência química, que muitas pessoas, isso já é uma realidade científica, que o alcoolismo é uma doença que precisa ser tratada. Se a pessoa resistir, ela morre. Eu mesmo já encomendei bastante. Do outro lado, por causa da cachaça. Então é um demônio, é um mal. O demônio é um mal. Por que cigarro, quando se fala? Porque fumar é pecado. Porque ele provoca uma série de doenças, uma série de tipos de doenças, inclusive o câncer, em várias partes do corpo. E por aí vai. Aí, acima de tudo isso, é lógico que vai vir a idolatria. Qual o ídolo maior que nós temos na atualidade? Se a gente pegar, por exemplo, Edir Macedo, ele vai falar que os ídolos são a imagem da Virgem de Aparecida, a imagem da Virgem de Guadalupe, ele vai falar que é a imagem de São Judas Tadeu, de São Francisco, mas essas imagens são imagens que nós prestamos culto de louvor e não de adoração. Isso no Antigo Testamento existia também imagens. Nós lembramos que Deus mandou Moisés fazer a imagem da serpente de bronze. Do lado da arca da aliança tinha dois anjos, dois querubins, que eram imagens de anjos. Então essas imagens, o culto, as imagens são chamadas de cultos de louvor. Para alguém que você tira o chapéu, você respeita. Por que nós tiramos o chapéu para a Virgem Santíssima? Ela é a mãe de Deus, ela foi a primeira a dizer sim, o primeiro sacrário vivo a carregar Jesus dentro de si.
nós levamos de Jesus dentro de si também. É por causa dela, porque ela disse sim. O que é que tinha dentro da Arca da Aliança? O que é que tinha lá dentro? A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor estava dentro daquela arca, que tinha duas imagens que Deus mandou fazer, de anjos, que não eram Deus, imagens apenas, e que o que existia dentro do oco da arca, a palavra de Deus, o que existia dentro do oco da mulher Maria, a própria palavra viva. Gente, como um bebê, que daqui a pouco eu vou ter a honra de batizar. Um bebê que se mexia, a mãe sabe muito bem, que chuta, que mexe, que muda a estrutura do corpo. Dentro da Arca Maria vem o próprio Deus. No Antigo Testamento, pedra. A palavra de Deus em forma de pedra, escrita. Dentro do oco daquela arca, dentro do oco da mulher Maria, o próprio Deus chutando a barriga da mãe. Porque ela disse sim. A mãe que esteve, com quem acompanhou, era a primeira missa que começou na quinta-feira e terminou ontem, porque o Rito Pascal começa na quinta. Vocês podem ver que não tem bênção na quinta-feira, só vai ter bênção na primeira missa da Páscoa, que foi ontem. Nós vimos, acompanhamos a primeira celebração, lava pés, depois nós acompanhamos a adoração à Santa Cruz, depois nós acompanhamos a Via Sacra na procissão. Essa mulher que esteve do lado do seu filho até o último momento, tem uma estação que ela se encontra com o filho, e na procissão também nós nos encontramos. O Cristo morto com a Virgem das Dores. Então, no oco da mulher Maria vem o Salvador feito carne. Então, nós louvamos a mãe. Não sei como tem gente que tem coragem de não louvar a mãe. E eu não estou falando nem da mãe santíssima, igual nós fomos criados, eu mesmo, meu pai e minha mãe me ensinaram que a Virgem é santíssima, porque ela é mãe de todas as mães. Isso está claro. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Agora eu não entendo como tem pessoas que têm coragem de passar anos e anos sem fazer uma visita à mãe. De não ir lá, e às vezes mora tão perto, passa mais de um ano sem ver a mãe. Dá para ir a pé. Eu, no meu coração de homem, não falo nem de padre, de homem, eu não entendo isso. Não vamos falar do pai agora, porque o pai também merece todo o respeito, mas vamos falar da mãe que nos trouxe esse Deus que nos ensinou a viver. Então, para ela, nós tiramos o chapéu. É um culto de louvor, não culto de adoração. Culto de adoração é o culto eucarístico, que já começou. Essa palavra que agora temos o prazer de degustar, de ouvir, e daqui a pouco senti-la descer pela nossa garganta, em forma de corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse Deus, ele vem nos ajudar a expulsar o demônio, o mal, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas, use o ídolo maior, qual que é? O dinheiro. Por que está faltando merenda pública? Por que está faltando médico nos hospitais? Por que não tem creche para todo mundo? Porque tem escolas, tem um monte de lugares públicos aí que estão trabalhando no escuro, porque os prefeitos estão metendo a mão.
O que aconteceu com a Lava Jato? Quantos bilhões de reais foram desviados? Isso tudo significa que alguém, uma grande parcela da sociedade, está adorando o ídolo. Quando se fala ídolo, é colocar algo que não é Deus no lugar de Deus. Então o ídolo exige sacrifício humano. No caso do dinheiro, a corrupção, ela leva o nosso dinheiro e as pessoas morrem nas ruas, nas praças, nos hospitais, tanto jovens que têm sua vida ceifadas porque não acaba ficando sem sonho, e a sociedade cada vez mais vai se paganizando. O neopaganismo chamado, que eu não esqueço o dia que eu estava assistindo o jornal e caiu o teto em cima do berço do bebê e o pai ou a mãe tinha acabado de tirar, esses dias atrás, acabaram de tirar o bebê para brincar com o bebê e falou: graças a Deus que eu tirei, isso foi coisa de Deus, não tinha matado o bebê no berço. E aí a repórter pediu licença, vou pedir licença para poder falar de Deus. Porque aqui eu posso falar de violência, eu posso falar de droga, eu posso falar de tudo, menos de Deus. Porque segundo o governo atual, o Estado é laico. Só que o Estado é laico, mas é o Estado que tem fé. É um Estado que vota independentemente do credo religioso. O nosso, no caso, é católico. Mas todos os outros credos, com exceção dos testemunhos de Jeová, e não é permitido, eu acho que mudou, mas não é permitido eles votarem, não é? Todos votam, todos vão à urna, todos. Então, quem vota tem o direito de opinar. Quem vota tem o direito de protestar. Nós acreditamos em um Cristo que ressuscitou. Nós não tentaram matar o bebê. Ele fugiu junto com seu pai santíssimo também, castíssimo e justo. José, seu pai adotivo, fugiu para o Egito, mas tentaram matar desde criança. E hoje nós vemos uma sociedade aí também abortista, que não valoriza a vida. E Pedro vem falando, esse Jesus, ele veio trazer o bem, fazer a única coisa que ele fez foi o bem. Porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedeu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escondido. E nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. É muito interessante. Então, se lá no Edir Macedo ele fala que as imagens são católicas, são ídolos, dá uma passadinha por lá ou liga na TV, o que é que você vai ver, o que ele vai pedir. É sem parar. Só que se for de cueca, se for mulher, lógico, de calcinha, homem de cueca, vai com ela nova e limpa, porque talvez é perigoso você voltar sem ela. É o dinheiro que manda. Coloca lá, Edir Macedo, a favor do aborto, a favor do massacre das crianças. Coloca lá, Edir Macedo, coloca no Google, Edir Macedo, critica Jesus no seu primeiro sinal em João. Ele é mais do que Jesus. Então nós devemos, eu estou dando um exemplo dele porque eu tenho ânsia de vômito,
mas esse do negão do chapéu também, e tantos outros que enganam o povo, que cada cabeça que eles veem dentro do salão deles, que aqui não pode ser chamado de igreja, são notas e mais notas. E isso é idolatria. Isso é matar o povo. Isso é enganar o povo. É tentar tirar do teu bolso o dinheiro que você iria jantar com a sua família. Isso é cruel. Isso é demônio. Jesus vem nos ensinar que nós devemos ficar atentos com tudo isso. E qual é o sinal que eles viram, os 12 e mais tantos outros discípulos viram Jesus vivo e depois ressuscitado. E nós, qual a testemunha que nós podemos dar? O testemunho de amor, de misericórdia, de ajuda, de perdão. Nós vemos hoje na realidade, cristãos são crucificados na Síria, toda a comunidade é invadida. Cristãos perseguidos no Egito, padres assassinados no Egito, e por aí vai a perseguição dos cristãos como nos primeiros tempos. E qual é esse é o testemunho maior, derramamento de sangue. Mas qual é o testemunho de Cristo? Não é somente derramar o sangue por ele, mas dar a vida por ele. Quem é casado, respeitar a esposa, por exemplo, jamais traí-la, amá-la e respeitá-la, e vice-versa. Ter amor pela comunidade, por aqueles mais sofridos, e por aí vai. Não discriminar as outras pessoas, não entendam errado quando eu falo desse sujeito nojento, mas se eu tenho um vizinho que é dessa religião, e não converso com ele não, porque o motivo você já sabe, né? Ou não? Não? Quem sabe? Eu não converso, não é porque eu conversava, não é porque ele não conversa, porque ele não quer conversar comigo, mas eu conversava. É porque ele colocou o cachorro para fazer cocô na frente da minha casa, eu fiz ele limpar à força. Fiz limpar, limpa! Vai fazer banheiro de cachorro na porta da tua casa, a minha não! Nunca mais conversou comigo, não tem problema nenhum, é um favor que faz. Nem olha para mim. E nem eu olho para ele também. Mas não é você desrespeitar as outras religiões, não. Mas tomar muito cuidado com aquilo que é ídolo. E como nós podemos dar testemunha do ressuscitado. Aqui nessa casa nós damos testemunha. Um dos testemunhos, lógico, vocês fazem muitas coisas escondidas por aí que só Deus sabe, coisas boas, mas também ruins, que nós somos pecadores, mas em comunidade nós temos aliança com a Casa São Padre Pio, e vocês sabem muito bem que eu vou ter uma reunião com o prefeito agora dia 10, em particular, ele e os dois fundadores da casa, e meu assunto principal vai ser a doação da casa abandonada que era do Soro Positivo, um antigo motel, para podermos acolher então mais de 150 moradores, ex-moradores de rua e pessoas usuárias de droga. Esse vai ser o meu foco, o meu assunto principal com a reunião que foi marcada com o senhor prefeito. Independente de partido, o que eu quero saber é justiça, é amor, é dignidade para todos. Expulsar demônio. Expulsar demônio, não tem coisa melhor. Quem já expulsou aqui? Esses dias chegou um senhor aqui, tão bonito. Eu sou homem, não sou viado não. Mas eu peguei aquele homem, todo machucado, todo marcado. Arrastamos ele, porque ele não conseguia andar. E ele chegou aqui no final da missa, com o cabelo pintado, bonito.
ele, a esposa e o parente, e ele falou, eu falei, o senhor parou de beber? O senhor está bonito. Ele falou, parei, pai. Eu não sei como agradecer o senhor. Eu falei, imagina, é agradecer a Deus. Mas isso é expulsar demônio? Não tem, em tantos outros casos, né? E vocês estão inseridos nisso, é uma história que eu estou contando, mas quem sustenta a Casa Padre Pio, uma das paróquias que mais ajuda é a nossa. Isso é expulsar demônio. Não tem dinheiro que pague isso. Não é pegar o sujeito lá e colocar no chão, não, um chute pro bicho, não. Com carinho, levar, explicar, tentar expulsar demônios, os demônios da vida. É isso que Jesus vem nos ensinar. Não é o mundo da ilusão, não. O mundo das ideias, como dizia Platão. Uma vez que essas ideias forem as de Jesus Cristo, sim, passando para a realidade. E nós vemos aqui Paulo dizendo aos Colossenses: irmãos, se ressuscitasse com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirais às coisas celestes e não às coisas terrestres. Quem gosta de ter carro aqui, levanta a mão. Eu gosto, de preferência caminhonete. O que eu estou usando é o que dá para usar. Ter telefone em casa, né? Ter uma cozinha bem arrumada, a mulher fica feliz. Vestir-se bem. Ele não está dizendo para a gente abandonar o mundo em que vivemos e andarmos aí de qualquer jeito e doar o nosso carro, doar o que temos no nosso caderneta de poupança, que nós ajuntamos para passear com a família, ou para trocar algum carro. Ele não está pedindo isso. Irmãos, se ressuscitasse com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirais às coisas celestes e não às terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele revestidos de glória. Esses dias eu vi um carrão da Hyundai dizendo assim: quando a gente crê em Deus é assim. E eu com meu Fiesta 2001, 300 e não sei quantos mil quilômetros rodados. Não sei como não fundiu o motor ainda. E o sujeito que tem um Fusca? E aquele sujeito que tem um carrinho velhinho dele, mas que leva ele para o trabalho, traz, que leva ele no final de semana para passear? E esse sujeito não crê? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer desse Deus um patrão. Eu sigo Deus, então eu vou ter uma Amarok. Você tem condição de ter Amarok, o problema é seu. Mas não vir à igreja para tratar Deus como um patrão. Ai daquele que pensa que Deus é patrão, não vive a espiritualidade. Então tem pessoas que mudam de religião para subir na vida, que mudam de religião para não morrer. Só que vai morrer. Alienação, fica alienado. Liga na TV, se vocês têm fé, é bom dar uma olhadinha. Vem aqui, minha filha, o que aconteceu com você? Estava com AIDS, agora depois que o senhor jogou o lencinho suado, eu fiz o chá, sumiu a AIDS. Estava sem perna, depois eu vim aqui nessa igreja, fui dormir, outro dia acordei, estava com as duas pernas. É só isso. Tinha 1 milhão de dívida. 1 milhão de dívida. Eu estava aguentando mais cartão de crédito depois que o senhor
dá nojo. É só isso. Que Deus é esse? Não é o Deus de Jesus Cristo, não pode. O Deus de Jesus Cristo é o Deus da partida, o Deus do amor. Claro que nós devemos pedir a Deus saúde, pedir a Deus um emprego. Quantas vezes eu já abençoei carteira de trabalho aqui? Acender uma vela, faz parte da fé, da matéria, porque nós somos matéria, mas não fazer desse Deus um mágico e não se agarrar a ponto de, como diz Paulo aos Colossenses hoje a nós, cuidado para não ficar pensando que você vai ficar por aqui, porque você não vai. Você está viajando. Aproveite a viagem. Tinha uma antiga propaganda que disse: você vai viajar para visitar o mecânico, né? Então eu falava: faça a manutenção do carro antes de viajar. Nós estamos viajando, então vamos amar, porque vai chegar a nossa hora. Tem uma senhora que vai ser sepultada agora, né? Às 10 da manhã. Já foi? Então, já foi. Nós vamos também, sabemos que eu passo por esse dia atrás. 9 dias na UTI. Já liguei para o bispo e falei: vamos para rápido, para me dar uma unção aqui, porque se eu for, eu quero ir direto. Tem que tomar cuidado, é isso que a leitura fala aqui. Anda com o seu carro bonitinho, passeie, ama a sua família, mas que tenha misericórdia. Expulse o demônio, mas os verdadeiros demônios. Não faça das pessoas, dos seus irmãos, não diga que dentro deles tem um demônio lá que vai fazer eles vomitarem o estômago e por aí vai não. Quem mora dentro de nós é o Espírito Santo de amor. E hoje nós vemos aqui no Evangelho, nesse segundo Evangelho, da segunda missa, olha só, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. O que é escuridão? Você nunca chorou de tristeza? Eu lembro quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Eu acordei com um desespero tão grande quando me avisaram. Eu fiquei doente, que eu acho que eu fui internado mais ou menos 3 meses. Foi uma dor tão ruim, tão horrível, que eu nunca tinha passado por aquela experiência da morte. Pai, mãe e 9 irmãos, nunca ninguém tinha morrido. Meu pai foi trabalhar, foi acidentado, depois quando ainda é o túmulo, né, a dor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo, lugar dos mortos, o túmulo de Jesus, bem de madrugada, olha só, quando ainda estava escuro, porque ela amava o Senhor, e ele foi assassinado, ele morreu. É como o pai, a mãe, o filho da gente, quem a gente ama morre, um amigo, uma amiga, morreu, a gente fica triste demais, estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Olha só, até aqui tristeza e escuridão, depressão. Então, ela saiu correndo, a pedra da depressão, de todo vício, toda maldade foi tirada. Ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde os colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos. Muda da tristeza, devagar, colocar flor lá. Está corrido, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viram as faixas de linho no chão, mas não entrou. Quando também chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu
as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual eles deviam ressuscitar dos mortos. Alguns especialistas vão dizer que esse discípulo é João. Pode até ser que seja, mas a maioria deles não. E esse discípulo que Jesus amava, vocês podem ver que Pedro perde na corrida física e também na corrida da fé. Na corrida física, quem chega primeiro é o discípulo que Jesus amava, que no Evangelho inteiro ele vai ser citado e ele não tem nome. É o discípulo que Jesus amava. Ele chega primeiro ao túmulo. Na corrida física, Pedro perde para ele. Na corrida da fé, Pedro também perde. Pedro vê lá os panos, tudo bonitinho. Mas quando Pedro entra primeiro no túmulo. O discípulo respeita. Quem é Pedro? É o Papa. Respeitamos o Santo Padre, Pedro hoje na pessoa de Francisco. Ele respeita. O Papa entra primeiro. E esse discípulo que Jesus amava, ele viu e acreditou. Em vários momentos, ele segue Jesus primeiro. No mar de Tiberíades, eles estão lá pescando. Aí quando ele olha na praia, vê alguém lá, fala, na hora que ele olha o discípulo que Jesus amava, é Jesus. Aí Pedro, desesperado, pula na água, pula no mar. E o mar é o sinal, é o mundo. É o mal. Pedro amava também. O mar simboliza o mal. Ele mergulha, ele quer lá ver Jesus. Quando ele fala, é o Senhor. E justamente os especialistas vão falar que João escreve de propósito para que nós nos coloquemos no lugar desse discípulo que Jesus amava. Cada um de nós, que ele ama cada um de nós. Que nós possamos ver e acreditar. Cada vez que nós recuperamos uma pessoa que está viciada, nós estamos ressuscitando Jesus. Nós estamos vendo Jesus ressuscitado. Cada vez que nós mesmos nos livramos de um vício, nós estamos sentindo Jesus ressuscitar dentro de nós. É acreditar. Não tem pagamento maior. Que Deus nos ajude na nossa jornada e que a nossa fé possa ser cada vez maior, não somente com palavras, mas com ações. Mas também nunca esquecer de pedir a intercessão da Mãe, de maneira especial com o título de Maria Santíssima, Padroeira do Brasil. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.